Quinta-feira nós começamos a falar aqui sobre inteligência espiritual. Diga assim comigo, inteligência espiritual. Quem estava aqui na quinta-feira? Quem percebeu que espiritual estava escrito errado? Poucos, né? E nem avisou a gente, né? Avisou? A Karina avisou também. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Que às vezes é isso que acontece com a gente. A gente fala amém para coisa que a gente nem prestou atenção. O que significa a palavra amém? É assim seja. Seja na minha vida como foi liberado aí. Eu mesmo não percebi. E às vezes a gente vai falar hoje sobre perceber. E se tem algo que está queimando no meu coração nesses dias é a respeito da inteligência espiritual. A gente vive um tempo de alta tecnologia, que hoje nós chegamos na era da inteligência artificial. Pasme, tem celular sendo lançado, que pela sua expressão facial, ele sabe o que você vai procurar no celular. Pela sua expressão, você sabe que essa câmerazinha da frente, ela não serve, ela não foi feita para tirar selfie? Você sabia disso? Quantos sabem disso? Ela foi feita para te ver. Quantas vezes você está conversando com alguém sobre algo e daqui a pouco aparece uma propaganda aqui? Então, na verdade, ela foi para ver você, que ela foi feita. Então, a gente vive nessa era que se fala muito de IA, inteligência artificial. Isso é bom, perigoso. Tudo que é bom tem os seus perigos. Mas a gente tem que se adequar. A gente vive um tempo que muito se fala sobre inteligência emocional. E, irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos nos atentar nesses dias, é para a nossa vida emocional. E é importante isso, irmãos, nós nos tornarmos pessoas inteligentes emocionalmente. O que é uma pessoa inteligente emocionalmente? Ela sabe lidar com as suas próprias emoções. E esses dias, meditando nessas coisas, eu pensei, e a vida espiritual? A vida espiritual também nós precisamos, irmãos, é sobre isso que eu quero falar nesses dias. Sobre nós nos tornarmos pessoas inteligentes espirituais. Sabe, porque às vezes a gente... Desculpa, mas eu preciso fazer esse comentário. Às vezes a gente vê algumas coisas sendo pregadas e anunciadas, que parece que tem gente aqui de cima do altar achando que as pessoas são tolas. Sabe, irmãos, quando você escuta que eu tenho que pregar a verdade, irmão. Quando a gente escuta que venha na igreja, compre o seu lenço, leve para sua casa e passe em cima das coisas, isso, irmãos, é brincar com a nossa inteligência. Fazer propósitos de leve até, pasmo, irmãos, lugares fazendo a vassoura da bênção para se tirar toda a sujeira espiritual da sua casa. Isso é brincar com a inteligência. E eu sou uma pessoa olha esse momento de adoração que nós vivemos aqui, um momento extravagante, que dá vontade de você pular, gritar, correr, e tudo isso é lícito, irmãos. Só que isso precisa ser algo que você está fazendo consciente. Eu estou alegre, eu estou me extravasando, eu estou pulando. Não é inconsciente, irmãos. Tudo isso é consciente. Nós pulamos porque nós estamos alegres na presença de Jesus. Não porque a gente foi possuído por algum espírito. Não, o Espírito Santo não possui a gente, irmãos. Nós pulamos, nós falamos em línguas, nós cremos nos dons ministeriais, mas é de uma forma inteligente.
E sabe, às vezes a gente olha as Escrituras e a gente tem algumas dificuldades de entender o que ela está falando. Então, por isso, nesses dias nós falamos isso. E na quinta-feira nós falamos o quê? Que uma pessoa inteligente, irmãos, é uma pessoa que ouve e pratica. Ela não é só um ouvinte da palavra. Como diz em Tiago, que ele fala assim, não se limitem a apenas ouvir a palavra, mas sejam praticantes da palavra. Por quê? Porque o que nos liberta não é ouvir a palavra, é praticar a palavra. O que nos reposiciona não é ouvir a palavra, mas é colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Quem está entendendo aqui, irmãos? Então, uma tolice nossa, eu me incluo nisso, é a gente aprender algo de Deus e não ao menos tentar praticá-la. Nós precisamos urgente olhar para as Escrituras e falar, eu preciso me parecer ou estar mais próximo possível do que as Escrituras dizem. Então, irmãos, sabe o que eu digo? Que nós tropeçamos em pedras pequenas. Nós tropeçamos em poucas coisas. E uma das pedrinhas tão pequenas que nós temos tropeçado, sabe qual é? A incredulidade. O que é incredulidade, irmãos? É quando você vê o que Deus propõe, você ouve o que Deus propõe, mas não pratica. Por quê? Por que a gente não pratica? Não é porque a gente é um descompromissado, não. É porque muitas delas nós temos medo de praticá-la. Nós temos desconfiança de praticar. A gente não confia, por exemplo, que se nós perdoarmos uma pessoa que nos ofendeu, ainda que ela não mereça esse perdão, Deus ele entra com justiça na nossa vida. Não, a gente prefere fazer a justiça própria. A gente não consegue confiar, talvez, essa seja uma área de maior incredulidade dentro da igreja. A gente não confia em ser generosos. A gente não confia, a gente acha que precisa ter 10 para dar 1. E generosidade não é isso, é ter 1, dar ele e ficar sem nenhum. E confiar que ele é Deus, que supre as necessidades, que aumenta a semeia de quem semeia. É assim, meu irmão. Porque às vezes Deus coloca alguma coisa na sua mão, só para estar mais perto do irmão que está do seu lado, para você dar para ele. Para ele ver Deus na sua vida. Agora, como que ele vai ver Deus na minha vida que se eu retenho tudo? Quem está me entendendo? A gente faz isso com Deus. Nós não conseguimos, ou nós é muita gente, mas muita gente não consegue desfrutar, escuta o que eu estou dizendo, desfrutar da bênção de participar de dízimos, ofertas e primícias. Por quê? Porque a gente tem medo. Medo do quê? Daquilo fazer falta. Então, inteligência é olhar para a palavra e praticá-la. E hoje eu quero compartilhar com você alguns versículos. Que tipo de pessoa que você é? Que tipo de pessoa você tem sido? Ou quem você quer ser? Abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 13. Mateus capítulo 13, NVT, eu vou ler. Diz assim a palavra: mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira do mar. Logo, uma grande multidão se ajuntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco, sentou-se e ensinou o povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo,
Algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em um solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em um solo fértil e produziram uma colheita, 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantia semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Quando eu olho Jesus saindo de casa e sentando na beira do mar. Cafarnaum é bem próximo mesmo. Cafarnaum é como se fosse você tá em Ubatuba, morando bem perto da praia mesmo, bem pertinho mesmo, alguns metros da praia. Assim é Cafarnaum, a cidade que Jesus vivia, bem pertinho. Eu fico imaginando Jesus saindo ali da sua casa e sentando ali e começando a ensinar as pessoas. E quando a multidão começou a aumentar, diz que ele entrou num barco, ele foi mais distante, para que todos pudessem ouvi-lo. E começou a contar algumas parábolas, irmãos, e ele conta essa que nós escutamos. Deixa eu dizer uma coisa, a inteligência espiritual está ligado àquilo que fazemos com o que nós temos aprendido. Então, eu fico imaginando, irmãos, a quantidade de pessoas que se reuniram em volta de Jesus. Muitas pessoas se reuniram a ponto dele ter que entrar num barco, provavelmente um barco pesqueiro, e se afastar um pouco, para que todos pudessem ouvi-lo. E Jesus ensina para todos que estão ali. Todos, preste atenção nisso, recebem a mesma oportunidade a partir de Jesus. Ninguém que estava ali pode dizer, eu não sabia, eu não aprendi, isso para mim é novo. Não, todos que estavam ali no povoado de Cafarnaum escutaram as mesmas palavras de Jesus. Então ali, ouvindo Jesus, tinha 4 tipos de pessoas, e nós vamos ouvir hoje aqui. Sabe, irmãos, do mesmo modo que nós aqui na igreja, todos temos a mesma oportunidade. Jesus tem entregue a cada um de nós a mesma medida de conhecimento, a mesma medida de momento profético, a mesma medida de entendimento, a mesma medida de inteligência. Agora, a verdadeira inteligência, ela está ligada ao que nós fazemos com aquilo que nós recebemos, com aquilo que nós aprendemos. O fato de ouvir não significa que você vai viver. Isso precisa estar bem claro para nós. O fato de que eu ouvi, isso não muda a minha vida. O que muda a minha vida é o que eu faço com aquilo que aprendi. Porque, irmão, se nós olharmos assim, aliás, tem muita gente que olha assim e fala, por que Deus é tão bom com uma pessoa e com a outra não? E Deus não é assim. A bondade de Deus se manifesta, ela emana do trono para cada um de nós. A mesma medida de bondade de Deus tem por todos nós. Posso ouvir um amém? Você pode dar um graças a Deus por isso? Agora, o que nós fazemos
com o que nós recebemos, aí é que está a diferença. É como diz, não existe filho predileto para o pai, mas existem filhos que têm mais predileção pelo pai do que o outro. Tem um filho que fica grudado, tem um filho que fica no quarto. Qual você ama mais? Os dois. Mas esse filho nunca pode falar, você não faz carinho em mim do jeito que faço no outro. Por quê? Porque é ele que fica grudado. Oxe. No caso, em casa, é todo mundo grudado assim. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos convocou para uma nova vida. E uma vez que nós aceitamos essa vida, a coisa mais inteligente que podemos fazer é seguir os seus passos. Escute, Deus nos convocou e nos convidou para uma nova vida. Diga comigo assim, nova vida. Ele nos convidou e nos convocou, Fábio, para uma nova vida. Agora, uma vez que nós aceitamos essa nossa vida, irmãos, a coisa mais inteligente a fazer é seguir os seus passos. E o que é seguir os seus passos se Jesus não está fisicamente presente? Ele não está fisicamente presente, mas espiritualmente ele está presente dentro de mim, dentro de você e nas suas escrituras, porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra, e a palavra se fez carne. Então Jesus é a palavra, nós temos ele presente sim na nossa vida. Nós precisamos acreditar nisso. A Bíblia não tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra. E nós precisamos ser inteligentes o suficiente de segui-la. Eu te digo, irmão, você não vai se arrepender nunca de seguir aquilo que Jesus disse. Agora escute, nem tudo que Jesus disse é fácil de fazer. Por isso que ele fala que o reino é tomado por esforço. Por quê? Porque nossa carne não vai querer passar por alguns desaforos na vida, mas o Espírito está pronto para isso. A nossa carne não aceita desaforo, mas o Espírito está pronto. E a palavra diz em Gálatas que quem anda no Espírito não satisfaz o desejo da carne. E aí é que está. Não é fácil. No mundo tereis aflições. Agora, o que é inteligência, irmãos? Eu fui dar uma olhada no dicionário. Inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e aprender. Inteligência é a faculdade de conhecer, compreender e entender. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se às novas situações. Vou repetir porque é uma unção de Moisés aqui. Quem lê a Bíblia sabe o que eu disse. Capacidade de compreender e resolver novos problemas e conflitos e de adaptar-se às novas situações. Quando eu leio essa palavra no dicionário, inteligência, isso me mostra claramente que é saber, compreender, aprender e se comportar. Porque a capacidade de se adaptar é a capacidade de resolver, e adaptar e resolver é comportamento. Quem está me entendendo aqui, irmão? Adaptar-se, resolver, é comportamento. Então, irmãos, a coisa mais insensata, a coisa mais insensata ou tola que uma pessoa pode fazer é ouvir, aprender e não ao menos tentar viver o que aprendeu. Aqui eu disse a coisa mais insensata e mais tola. Sabe por quê? Porque insensato e tolo é a maneira
que está escrito de uma forma para não chamar a gente de burro. Não, é verdade, eu vou usar o tolo, irmão. Não vou usar o burro porque a gente pode ficar ofendido. Mas é isso. A coisa mais tola é aprender e não, ao menos, tentar praticar. Você está aqui comigo, irmão? Você entende isso? Agora, todos têm a mesma oportunidade. A diferença é o que cada um faz com a oportunidade que tem. A parábola que nós lemos aqui, Jesus fala sobre 4 tipos de pessoas. Quanto tipo de pessoas? Quanto tipo de pessoas? 4 tipos de pessoas. Quem são essas pessoas? As que são da beira do caminho, as que são um solo rochoso, as pessoas dos espinhos e as terras férteis. 4 tipos de pessoas. E é sobre esses 4 tipos de pessoas que nós vamos falar aqui de uma maneira muito clara, muito entendível, para que a gente possa compreender hoje e aprender algo importante. Primeiro, Jesus fala que algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. O que é isso, pastor? Agora vai lá em Mateus, capítulo 19, capítulo 13, versículo 19. Nós vamos falar das pessoas que são à beira do caminho. Diz assim: as sementes que caíram à beira do caminho representa os que ouvem a mensagem sobre o reino e não entendendo, o maligno vem e arranca a semente que foi lançada no coração. Esse é o primeiro tipo de pessoa. Escute, as pessoas que ouvem a mensagem a respeito do reino e não entendendo. Agora tenta imaginar essa cena. A pessoa recebe a semente e não entendendo, o maligno vem e o que ele faz? Rouba. Olhando assim não parece injusto? Porque você fala, pô, a pessoa não entendeu. Mas deixa eu te explicar uma coisa importante. Não entendem, no original, ele tem uma conotação de que é não percebem. Não percebem. Então é assim, a pessoa que recebeu, a pessoa que está à beira do caminho é aquele que, recebendo a palavra, não percebe o que recebeu. E não percebendo o que recebeu, o maligno vem e a rouba. Irmãos, de perceber é dar valor, é entender. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você não veio assistir um culto. Você veio no lugar para adorar e durante o culto caem sementes. Você não entendeu? Você veio no lugar adorar Jesus Cristo e durante esse culto caem sementes. E o que acontece? Às vezes a gente não percebe o que caiu na nossa mão. Nós precisamos perceber. Imagina assim, eu vou ilustrar. Uma pessoa que chega para você e fala, toma o meu celular. Eu te dei um celular. Aí a pessoa pega aquele celular, fala, eu ganhei mesmo. Eu vou vender por 100 conto ali. Tá precisando mesmo. Aí ela vai e vende o celular. E aí daqui a pouco ela encontra com a pessoa que deu o celular e fala, e aí, você gostou do iPhone? A pessoa, era um iPhone?
Eu não sou aquela menina do iPhone não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Era um iPhone? Por quê? Eu vendi por 100 conto. Rapaz, eu te dei um negócio que valia 4 conto. Eu não percebi. Eu achei que você estava me dando algo velho. Eu achei que você estava me dando algo imprestável. Eu precisava de 100 conto, então eu troquei o que eu recebi pelo 100 conto. Ah, meu Deus, se você estiver entendendo. E aí, irmãos, a palavra vem, ela cai na nossa mão. Ela é colocada no nosso coração. E sabe o que acontece? Nós não temos percebido o que é isso. Você tem recebido pérolas aqui nesse lugar, graças a Deus por isso. Fiquei sabendo aqui do discipulado de mulheres. Ah, meu Deus do céu. Quem ministrou foi a Marta. E a Andressa saiu daqui, ela chegou em casa e falou assim, meu Deus, que palavra. Então ela não estava aqui, a Andressa, como uma pastora só. Ela estava aqui como alguém que estava recebendo sementes. Alguém que estava aqui recebendo sementes. E aí, irmãos, o que você faz com a semente? E aí, irmãos, o mundo espiritual é algo, me perdoa usar o termo, é algo muito louco. O mundo espiritual é algo surreal. E não adianta a gente tentar colocar o natural no mundo espiritual, porque não vai fechar conta. Não vai fazer sentido agora quando você pega o espiritual e bota no mundo natural, irmãos. Ah, meu Deus! E é isso que nós precisamos compreender. Muitas pessoas têm recebido de Deus pérolas preciosas, como todos os que ouvem a mesma mensagem, mas não perceberam o que receberam. E aí quando sai ali na porta, o maligno vem e... Se alguém chegar aqui agora e te der um punhado de diamante, meu irmão, o que você vai fazer com ele? Você vai falar, rapaz, isso aqui é caro demais. Eu vou pôr no bolso, eu vou pôr escondido, eu vou pedir para 2 pessoas me proteger, porque vai que eu saio ali e alguém me rouba. Por quê? Porque guarda aquilo. E sabe, irmãos, nós precisamos ser inteligentes espirituais, que à medida que eu recebo a semente, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é uma pérola que pode mudar a minha vida uma vez por todas. Uma vez por todas. É isso o que a Bíblia, o que a palavra de Deus faz com a gente. Sabe, irmãos, a gente está muito conectado a achar que a mudança de Deus na nossa vida é a gente ter mais dinheiro, é poder comprar carro. Não, irmãos. Tudo isso faz parte de um contexto de cada pessoa. Mas o que a palavra de Deus produz na nossa vida é muito mais rico que isso. Até porque, irmãos, tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro que não vive o que você vive, meu irmão. Pode acreditar nisso. Então, quem não presta atenção no que recebe é roubado pelo maligno e nem percebem. Às vezes eu falo aqui na igreja, tem gente sendo roubada porque está sendo pregado alguma coisa, aí a pessoa não vem, a pessoa não presta atenção no culto, a pessoa chega atrasado. Você imagina uma pessoa chegar atrasado nesse culto de hoje, irmão? Que momento de adoração foi esse? Desde que começou eu falei, o ambiente está sóbrio, hein? Deus quer fazer algo aqui. Ô, irmãos, e Deus faz, sabia? Esses dias está aqui, ó, a Flávia e o Fábio. Cadê ele? Na casa da sogra. É B.O., hein? Sogra é complicado, tá brincando. Fica em pé só 2 segundinhos aí. Não, 2 segundos não, é mentira, vocês vão ficar um pouco mais. Quem estava aqui no culto que o som não funcionava, que as coisas não aconteciam? Posso falar?
filho deles, ele me passou mensagem naquele mesmo dia, que tinha feito um exame, e o filho dele estava com as plaquetas baixas. Eu vou resumir bem. Naquele culto, irmãos, a gente estava aqui, foi um mover de Deus, algo poderoso, o louvor não acabava, e foi liberada uma palavra aqui que Deus ele queria curar aqui neste lugar. O filho dele fez vários exames, irmãos, vários exames, e ele nem tinha me falado dessa gravidade da coisa. E no último exame a médica falou assim, olha, nós vamos fazer mais um exame, se continuar igual, é daqui para o oncologista. Suspeita gravíssima de leucemia. Mas ela recebeu uma palavra de cura. E na quinta-feira eles vieram testemunhar que naquele mesmo dia eles receberam a cura do filho. Lembra de Jairo que foi buscar a cura para a filha? Ela falou para mim assim, pastor, pode até ser que meu filho não tinha fé para isso, mas eu tinha fé para o meu filho. E aí pegaram o resultado? Está acima do normal. Obrigado. Tem cura aqui nesse lugar. Tem cura aqui nesse lugar. Tem cura aqui nesse lugar. Tem cura fluindo aqui neste lugar. Tem uma unção de cura fluindo nessa manhã aqui nesse lugar. Recebe isso sobre a sua vida. Recebe isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Então, irmãos, tem pessoa recebendo, mas tem sido roubado. Não é porque ela não recebeu, é porque ela não deu valor ao que ela recebeu. Quando você não dá valor ao que recebe, você não trata aquilo com devido valor. É preciso dar atenção e cuidar daquilo que Deus lançou em nossos corações, irmãos. E quantos de nós aqui não somos essas pessoas que estamos à beira do caminho? Ô irmão, beira do caminho não é caminho. Caminho é caminho. E às vezes está na beira, irmão. Só está faltando você fazer assim, ó. Tropeçando em pedra pequena, irmão. Tem uma linha, às vezes está te separando. Uma linha. E às vezes a gente como pastor, irmãos, às vezes a gente enxerga, às vezes um irmão vem conversar com a gente, está tão claro. Parece soberba e arrogância isso, mas não é, irmãos. É porque eu tenho um pastor também que vê coisas na minha vida que eu não vejo. E às vezes a gente fala, irmão, faz só assim, ó. E as coisas vão fluir. Mas o falar a gente fala. O viver, o meu pastor fala na minha vida. E eu viver depende de mim, não depende dele. Ele falou. Simples. Quem está comigo? A segunda pessoa, irmãos, são aquelas pessoas que são como solo rochoso. Aí no versículo 20 diz assim: as que caíram no solo rochoso representam aquelas que ouvem a mensagem sem demora, a recebem com alegria, mas não é o suficiente. Elas recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Por quê? Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos, cedo desanimam. Lembra inteligência, habilidade de lidar com problemas. Então, inteligência espiritual, irmãos, é receber a palavra, se alegrar com ela, mas isso não é tudo. É agora fazer da palavra o meu estilo de vida, colocar em prática, ser inteligente e enfrentar os problemas.
Sabe que eu aprendi que Jesus não resolve problema para a gente. Jesus nos dá direção para resolver problemas. Tem muita gente esperando Jesus resolver problema. Uma vez uma mulher, se eu não me engano, não lembro o nome dela. Mas ela falou, foi até o profeta, meu marido morreu e me deixou dívida. E aí? E aí ela esperava de repente, como todos nós às vezes esperamos, que ele tirasse o cheque da carteira, fizesse, vai lá, paga a sua dívida. Não, ele deu direção. Tem vasilhas? Você vai ter que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Pegou? Você vai ter que fazer alguma coisa para mudar essa situação. Tem vasilhas? Pegue-as. Pegue com vizinhos emprestado. Eu vou te ensinar a empreender. Porque se eu tiver de te dar dinheiro, o mês que vem, pastor João, as dívidas estão lá de novo. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Receber a palavra com alegria é muito bom, mas não é o suficiente. Para que as palavras criem em nós raízes, ela precisa ser cultivada com cuidado e com carinho. Porque o que acontece, irmãos? Hoje a gente fala muito de gente emocionada. A emoção ela não é ruim, irmãos, mas ela não produz nada. O que produz é a sobriedade. O que produz é ser sóbrio. Alguém que vai cultivar um solo, ele não sai jogando semente, irmãos, em qualquer solo, não. Ele tem que ser sóbrio, ele estuda a terra. Ele trabalha a terra. Ele prepara a terra. Ele lança sementes na terra. E ele cuida da semente. Dia a dia ele rega a semente. Ele tira as ervas daninhas que crescem. Se for preciso, ele coloca um espantalho lá, para não vir as aves e comer a sua semente. Ele tira as pragas que tentam chegar naquela planta, que vai lhe roubar o quê? O fruto. Tem muita gente sendo roubada no fruto. Então, irmãos, não adianta a gente, vamos lá. Não. Seja sóbrio. Escute a palavra. Seja inteligente. Saia daqui disposto a praticar aquilo que você tem aprendido. Saia da frente da sua Bíblia disposto a praticar aquilo que você leu. Perceba o que você recebeu na sua mão. Então não tem filhos de Deus predileto, tem filhos que têm predileção de fazer o que Deus mandou fazer. Então nós precisamos entender isso, sair do raso e criar profundidade em Deus, irmãos. Profundidade tem que cavar. Então você pegar esse versículo aqui embora e não fazer nada com ele, irmãos, vai te deixar no raso. O que vai te deixar no... O que vai te levar para o profundo? Você pegar essa mensagem, você pegar esses versículos e se aprofundar. Porque uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra, até que a sua vida crie raízes na palavra de Deus. Você precisa criar raízes em Deus. Tem muita gente que não cria raiz em nada. Não cria raiz numa profissão, não cria raiz numa igreja, não cria raiz num bairro, não cria raiz numa cidade. Ele só passa, irmão, só passa pelos lugares, não cria raiz em lugar nenhum e em coisa nenhuma. E assim faz com a palavra. Porque se a palavra diz e você não faz, você não tem raiz. Quem está me entendendo, meu irmão? Ai, que palavra. E nós aqui dessa igreja, irmãos, nós estamos comprometidos em levar cada irmão a criar raízes na palavra de Deus. Vamos parar de enganar a nós mesmos, vivendo contando o testemunho dos outros e não viver nada do que a palavra diz.
Eu acho, irmãos, ele é só eu acho. Eu sei, é só eu sei. Eu discipulei uma pessoa por muitos anos, irmãos, que era impossível discipular aquela pessoa. Porque você falava, eu sei, eu já vou fazer. Não, eu sei, eu já falei com a minha esposa, a gente já vai fazer isso. Então a pessoa já sabia. Sabe o que produziu na vida dela? Nada. Quando você vai para Paulo fala assim, eu decidi não saber nada. Eu decidi não saber nada, pegar o meu conhecimento e fazer dele um esterco. Porque isso é incomparável. Isso é incomparável ao conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Eu decidi não saber nada. Então, quando você vai conversar com alguém, buscar um conselho, irmãos, decida não saber nada, porque se você for cheio, você não vai receber. Então, essas são as pessoas com solos rochosos. Os problemas são maiores para você, mas eu quero liberar uma palavra para você. A palavra de Deus é maior que qualquer problema que nós podemos enfrentar. Vou repetir, a palavra de Deus, ela é maior do que qualquer problema que nós podemos enfrentar. Como vencer isso, pastor? Pela palavra. Mas a palavra, irmão. Mas eu preciso fazer alguma coisa. Há momentos de fazer algumas coisas, há momentos de não fazer nada. Aí você precisa ter discernimento. Uma atitude precipitada, entrega de bandeja as sementes na mão do maligno. Terceira pessoa são as pessoas que recebem a palavra como no meio de espinhos. No versículo 22 diz assim: as palavras que caíram entre os espinhos representa outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Se a palavra não tiver espaço no nosso coração, ela não vai produzir nada na nossa vida. Por quê? Porque, irmão, se tudo tiver espaço na nossa vida, mas a palavra não, a semente que você recebe aqui é sufocada. Ela logo morre. Ela não causa nada. Sabe, irmãos, e a gente vive hoje, posso falar, no mundo de ilusões. No mundo, irmãos, de alta vaidade. Muitas pessoas hoje são movidas e movimentadas pelas ganâncias, dão a sua vida, dão o melhor tempo da sua família, dão o melhor tempo do seu casamento, dão o melhor tempo que ela pode dar estar com Deus, a mamon. É seduzido pelas riquezas. Existe um coach da nossa nação, não vou falar dele aqui o nome, porque senão vão falar que eu estou falando de política. Mas ontem eu conversava com o Mateus à noite que, quando ele lançou um curso dele, no mesmo dia, Mateus? Mesmo dia, ele levantou um faturamento de 180 milhões. Sabe por que isso? Sedução pelas riquezas. Você vai ganhar dinheiro desse jeito. O Brasil inteiro comprou curso. Talvez tenham pessoas sentadas aqui que compraram. Acordavam
5h59 para assistir a live. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E aí a gente fala de devoção, a gente é religioso. Por quê? Porque a sedução pelas riquezas me faz investir até o que eu não tenho. Mas quando você chega diante do Senhor, a pessoa vai lá, ela compra um curso de R$5.000, parcela no cartão em 18 vezes. Mas quando fala assim, tem que ofertar. Ah, isso aí é dar dinheiro para a igreja. E estamos aqui escutando a palavra. Na hora de entregar um dízimo, falar, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Mas o que o rapaz lá falou para você acordar 5h59, a sedução por ganhar dinheiro. Irmãos, quem vive correndo atrás de dinheiro ganha tudo, menos dinheiro. Ganha problema. Posso falar? Posso falar do seu um pouquinho aqui? Eu não vou falar número, não. Conheci esse rapaz aqui tem um ano que ele está na igreja. Eu não conheço a vida de todo mundo aqui, mas pensa numa família que ganhou dinheiro. Dinheiro. O Lucas brinca, né? Quando eu pensei que ia ter um amigo rico, ele ficou pobre. Cadê a Débora? Você também, mano. A gente não precisa de pessoa rica. A gente precisa de pessoa com coração na obra. Pergunta para ele hoje se ele troca a vida que ele tinha vendendo milhões pela vida que ele tem hoje com a família dele. E 25 anos, irmão. Coitado, 25 anos eu trabalhava no... Ixi, não vou nem falar. Porque não adianta, irmãos. E cresceu no Evangelho. Pergunta, uma hora se senta com ele para conversar. Tem coisa que é ilusão, irmão. Ah, pastor, não pode ganhar dinheiro? Lógico que pode, mas isso tem que ser uma coisa natural. A sedução pela riqueza, ela mata a palavra dentro do seu coração. As preocupações demais com essa vida, ela mata a palavra dentro do seu coração. Preste atenção, essa não é o maligno que destrói, é você. Essa não é o maligno que rouba, é você que a mata. Sou eu que a mato. Então, irmão, se sou eu que mato, eu preciso reconhecer que eu preciso mudar isso. Então, irmãos, presta atenção. Preocupação com a vida e sedução pela riqueza fala de ambição gananciosa, e Deus não está nisso. A ambição, ela não é ruim, mas a ambição somada à ganância, irmãos, é morte na certa. Então nós precisamos entender, quando o desejo de ser ou de ter está acima da vontade de Deus, a palavra se torna irrelevante para nós. Vou repetir, quando o desejo de ter ou ser está acima da vontade de Deus, nós recebemos pérolas, mas isso se torna irrelevante. Nós matamos isso, porque a vontade, ela está acima dessas coisas. Ah, como eu queria ter escutado isso, irmãos. Perceba que nós somos responsáveis por permitir que a palavra germine em nós. Irmãos, as preocupações e a sedução pela riqueza, ela até permite a árvore crescer em um determinado ponto. Por quê? Porque isso vai gerar mais ilusão. Mas na hora do fruto, não produz. Sabe? Na hora da colheita. Puxa, de novo. Deu errado de novo. De novo deu errado. Entende? E isso está ligado à minha pessoa, não está ligado a Deus e a nem aos irmãos. Isso está ligado com o que eu faço com a palavra. Ô, meu irmão, presta atenção nisso nessa manhã. Por favor, isso é rico demais.
Isso é rico demais. Pare de encontrar culpados para aquilo que você mesmo está fazendo com a sua vida. Pare de encontrar culpados, porque quem não está permitindo que a palavra transforme é você, não é as pessoas. Enquanto a gente terceirizar a culpa, irmãos, a gente vai viver procurando culpados para as nossas mazelas. O encarregado que me mandou embora. Porque o dono do sei o que aconteceu, não sei o que lá. Irmãos, não. Porque o vizinho que tem o som alto. Sei lá. Porque a minha mulher que não tem sabedoria. Porque meu marido que é tolo. Olhe para si. Olhe para si. E faz uma análise nesse ano todo. O que a palavra produziu na sua vida, meu irmão? Você é o mesmo que começou o 1º de janeiro? Se você é o mesmo que começou o 1º de janeiro, está na hora de você rever os seus passos. Está na hora de você rever os seus caminhos. Por quê? Porque a nossa vida, ela deve ser uma eterna evolução, sim. Ou amanhã nós temos que ser pessoas melhores do que nós somos hoje. Se você não é uma mulher melhor do que você começou ano passado, do que você começou esse ano, tem alguma coisa de errado. Se você não é um homem melhor, está na hora de você rever os seus conceitos. Está na hora de você rever os seus passos. Até porque, irmãos, escute isso, é uma chave que você pode entregar na mão dos seus filhos. A maior maldição hereditária que existe é o exemplo que os nossos filhos veem na gente. Vou melhorar isso, vou corrigir. É o mau exemplo que os nossos filhos veem na gente. É isso que é maldição hereditária. Porque a maldição espiritual Cristo já quebrou na cruz do Calvário. Agora a maldição do comportamento é eu e você que precisamos mudar. Se o nosso filho vê a gente chegando em casa e colocando a culpa nos outros, o que ele vai fazer? Não. Ontem eu conversava com uma pessoa aqui na igreja. Ele me falou: pastor, o que eu vi do meu pai, eu orei e falei: Senhor, eu não quero nada do meu pai. Eu não quero ser o que o meu pai foi. Eu não quero a herança do meu pai. Então, pai, mãe, acorda, por favor. Que o seu filho deseje o seu legado. Que o seu filho deseje o seu exemplo. Que o seu filho veja os frutos da oração que ele vê você fazendo. Peça perdão para o seu filho se for necessário, volte lá e fala: filho, até aqui eu fui um péssimo exemplo, mas o papai vai mudar, a mamãe vai mudar. Juntos nós vamos mudar. É muito sério isso, irmãos. É muito sério isso. Muitos começam a beber, ou quase todos, porque viram seus pais bebendo. Muitos filhos começam a fumar com a bituca de cigarro do pai. Eu fui assim. Muitos filhos se tornam péssimo profissional, porque nunca soube o que você foi. Quem é você? Dá destino para o seu filho, pai. Pare de ficar encontrando culpados para você não ter dado certo. Porque a semente que caiu na sua mão, também caiu na mão daquele que está dando certo. E para encerrar,
as terras férteis. Versículo 23. As que caíram em um solo fértil representam os que ouvem e entendem. Lembram o que significa entendem? Percebem. Ouvem e percebem. Uau, isso aqui é uma mina de ouro. Meu, isso aqui é transformador. Isso aqui é transformador, é isso que eu precisava, é isso que eu precisava. Ouvem a mensagem e falam, é isso, é isso, é isso, é isso. E produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes mais que a quantia semeada, ou que a quantidade semeada. Sabe o que eu entendo disso, irmão? O poder da mensagem, o poder da palavra, há poder na palavra, há poder na palavra, há poder na palavra, há poder na palavra. Há poder na palavra. Escute isso. Por favor, escute isso. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Há poder na palavra. Eu quero declarar nessa manhã que essa mensagem aqui está caindo em uma terra fértil, em uma terra, pastor, mas eu sou aquelas 3 pessoas. Muda, eu era aquelas 3 pessoas. A partir de hoje, eu sou terra fértil, eu sou terra fértil. Você é terra fértil, Rubian. Você é terra fértil, Rubian. Você é terra fértil, Rubian. Recebe isso, filho. Recebe isso, filho. Recebe isso. Recebe isso sobre a vida de vocês. Recebe isso em nome de Jesus. Ah, meu Deus. É muito sério isso, irmão. Seja inteligente. A coisa mais inteligente que tem é ouvir, perceber e viver a palavra. Vou repetir: ouvir, perceber e viver a palavra. O solo fértil é aquele que entende, é aquele que percebe, é aquele que dá atenção, é aquele que dá crédito. Quem percebe a palavra, ele anda por essa revelação. Ei, escute, revelação não é isso que te digo. Tem muita bobagem sendo falada em nome de eis que te digo. Revelação é perceber a palavra. Revelação é perceber a palavra. Então você entrou aqui nessa manhã querendo escutar eis que te digo uma coisa, vive a palavra. O fruto, irmãos, quer dizer, a palavra de Jesus dá certo. A palavra de Jesus dá certo. Chegou o tempo, meu irmão, de você desfrutar do fruto da palavra. Não aceite nenhum dia mais da sua vida, Roberto, não desfrutar dos deleites da palavra. Está na hora de viver fruto. Está na hora de viver fruto. Chega. Sabe? Ontem eu conversava com o Rubian aqui na igreja.
Eu falo, Rubião, um dia eu tive que me revoltar com aquilo que eu estava vivendo. E só eu podia me revoltar com o que eu estava vivendo. Ninguém podia fazer isso por mim. Eu tinha que me revoltar. Eu tinha que pôr um basta em algumas situações. E eu estou falando isso pela palavra. Pela palavra. Então talvez hoje seja uma manhã de você sair daqui revoltado consigo mesmo. E não se enfiar debaixo de um caminhão, se enfiar debaixo da palavra. Se enfiar debaixo da palavra. Dormir debaixo da palavra. Acordar debaixo da palavra. Comer debaixo da palavra. Andar debaixo da palavra. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Coloque-se de pé em nome de Jesus.